A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 28 de novembro. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração, queridos. Feche seus olhos, se for possível. Meu Pai querido, em nome de Jesus, Deus, mais uma vez nós entramos na sua presença, te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Não existe outro além de ti. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza. Senhor, é o nosso bem presente, Senhor, o nosso abrigo na tempestade, Senhor. Perdoa-nos, Pai, dos nossos pecados, perdoa-nos das nossas falhas, Senhor. Santifica-nos, Pai, para que possamos caminhar contigo. Está escrito que sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso, Senhor amado, perdoa-nos, limpa-nos, Pai, purifica-nos, Pai, e ajuda-nos, ensina-nos a caminhar contigo, Senhor, no temor e no tremor da sua palavra, Deus. Nós não queremos ser religiosos, Pai, em qualquer igreja, defendendo placas de igreja ou pastores, não é esse o propósito, Senhor amado, do que o Senhor se entregou naquela cruz por nós, Pai. Por isso, meu Deus amado, ensina-nos a te servir, Pai, a amarmos o Senhor com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e coração. E ajuda-nos também a amar os nossos semelhantes como a nós mesmos, Pai. Ajuda-nos a amar verdadeiramente como o Senhor nos ama, Pai. O teu amor por nós, Pai, excede todo o entendimento, porque nós não merecemos, não buscamos, Pai. E mesmo assim o Senhor nos encontrou, nos resgatou, investiu em nós, Pai querido, e fez com que a tua salvação chegasse na nossa vida. Mais do que tudo isso, ainda revelou Jesus Cristo no nosso coração. Bendito é o Senhor, bendito é o seu nome, Pai. Maravilhosas são todas as tuas obras, Pai, os teus feitos, Pai, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Nós temos tantos motivos para te agradecer, Senhor. Seja louvado, seja adorado, Pai. Que a nossa gratidão chegue a ti, Senhor, como um aroma agradável na sua presença. Que a nossa adoração, nosso sacrifício de louvor, Pai. Nós lemos várias vezes aqui nos Salmos, Pai, para nós louvarmos o Senhor com cânticos novos, Pai, para que nós usássemos instrumentos musicais para te adorar, Senhor amado, porque o Senhor é digno de todo louvor, honra e adoração, meu Pai. Não há outro além de ti, Senhor. Tu és a nossa rocha, a única rocha, Pai. Não há outra além de ti. Bendito é o Senhor, Pai. Bendito é o seu nome, Pai. Benditas são as suas palavras, Pai. Bendito é o seu amor, Pai. Meu Pai querido, abençoa, Senhor, os meus irmãos, Pai. Abençoa cada irmão que ora comigo nesse momento, Senhor. Eu quero pedir que se alguém ainda não conhece Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha revelar Jesus Cristo em cada coração. Em nome de Jesus, Pai. Eu tenho ministrado há algum tempo que existem muitos pastores que eu tenho visto que não conhecem e não tiveram encontro contigo, mesmo exercendo uma função tão importante, Pai. Alguns porque não têm o chamado, Senhor. Outros, Pai, porque ainda não era o seu tempo, Pai. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor venha revelar Jesus Cristo em cada coração, meu Pai. Que teus filhos, Pai amado, venham ter a certeza da salvação, Pai. Que eles não venham mais se preocupar com as coisas deste mundo, Senhor. Seja o que for, Pai, o tamanho da luta, dificuldade que vier contra eles, Pai, ou contra nós, Pai. Que a nossa fé esteja firmada em Ti, Senhor. Que a fé dos teus filhos esteja firmada em Ti, Senhor. Dessa maneira, meu Pai, abençoa os casamentos, Pai. Abençoa as famílias, Pai. Abençoa os filhos, os netos, Pai, os avós, os irmãos, Pai. Abençoa, meu Pai, a saúde do teu povo, Senhor. Abençoa, meu Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, os órgãos, Pai. Tira, Senhor, a inflamação dos nervos, purifica o sangue, meu Pai. Toca na vista, toca nos lábios, Pai. Toca na mente, Senhor, dessa pessoa, Pai, que tem retardo, Senhor, algum problema mental, Senhor. Tira, Senhor, esse mal, Pai, da cabeça dessa pessoa agora, em nome de Jesus, Pai. Dê a sanidade completa para essa pessoa. Eu profetizo isso em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado, seja curado, em nome de Jesus. Meu Deus, toca, meu Pai, nessa família, muda essa história, Pai, onde havia derrotas, brigas, contendas, separações, miséria, falência. Meu Deus querido, muda essa história, abençoa essa família, Pai querido, que venha reinar o Senhor, que Jesus seja o Senhor desse lar, em nome de Jesus Cristo eu profetizo. Abençoa também o trabalho, meu Pai, os negócios, Pai, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Não deixe que teus filhos passem necessidade, Senhor. Não deixe que eles venham pedir emprestado, precisem pedir emprestado, Senhor, ou mendigar, ou tampouco roubar, meu Pai. Mas abençoa, Senhor, abre portas, Pai. Faz milagres, maravilhas, sinais, Pai querido. Coisas que não existem, traz a existência, meu Pai. Para que teus filhos sejam abençoados, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa esse teu filho que teme, que treme diante de ti, Senhor. Às vezes é um negócio, Pai, dessa pessoa que trabalha, Senhor, por conta, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa, prospera, Senhor. Dá, Senhor, uma oportunidade, Senhor, um grande negócio, meu Pai, que venha mudar essa vida, Pai. Essa pessoa, em nome de Jesus, Pai, ela vai te glorificar, meu Pai amado. Ela vai
vai, meu Pai, te honrar, Senhor. Ela vai contar o testemunho que foi o Senhor através de uma simples oração como essa, Pai. Abençoa, meu Pai amado. Abençoa o ministério dos teus filhos, Senhor. Que cada um dos teus filhinhos que estão me ouvindo, Pai, eles estejam ou a caminho ou estejam no centro da sua vontade, Pai. Que cada um deles exerça, meu Pai amado, o teu chamado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu os abençoo com a autoridade que o Senhor me deu. Sejam abençoados, queridos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê, recebe, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Pegue o copo com água ali. Vamos fazer também a oração. Pastor, por que precisa copo com água? O copo com água é interessante, queridos, porque é para fortalecer a fé. Essa oração que eu fiz, ela é suficiente para abençoar para aquele que crê. Amém, meus amados? Mas você vê o próprio Senhor Jesus. Numa pessoa, ele disse, volta a ver. No outro, ele tocou na vista. Aparentemente a mesma enfermidade, ele tocou, precisou tocar. E o outro, ele fez o quê? Ele cuspiu no chão, fez com a saliva com a terra, misturou aquilo nos olhos daquele cego e mandou ele lavar num tanque com uma água especial, num tanque especial. Ou seja, então, aparentemente a mesma enfermidade, mas Jesus usou de 3 maneiras diferentes para curar. Por quê? Porque ele não era capaz de curar? Não, queridos, porque Deus, ele opera na nossa vida de acordo com a fé que nós temos. Olha, eu acredito que Deus vai fazer isso, então amém, ele pode fazer isso. Se você acredita que essa simples oração, por mais que seja simples, seja cheia de fé, então é ela que eu vou receber a minha vitória. Você já recebeu em nome de Jesus Cristo. Mas se você precisa, não, olha, eu não acredito, eu preciso que a oração seja dessa maneira. Aí você vai diminuindo o agir de Deus. Deus, ele pode fazer tudo num piscar de olhos, num estralar de dedos, não é verdade, queridos? Mas muitas vezes nós dificultamos. Mas essa proposta aqui é para abençoar. Olha, eu vou tomar, vou sentir entrando dentro de mim essa água abençoada e ela vai purificando de dentro para fora. E vai mesmo, pela fé, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, é nesta fé que nós oramos. Que essa água entre, Pai, no corpo dos teus filhos, trazendo purificação, renovo, trazendo vida de dentro para fora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Toma posse da tua bênção, toma posse da sua vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje é o final de semana, queridos, né? O último dia da semana, sexta-feira. Dia 28, né? Quero pedir que os irmãos compartilhem, queridos, tá? Comentem, fique à vontade para comentar ali, dá o joinha, o like, que ajuda muito. O comentário de vocês é muito importante para mim, queridos, tá? De verdade. Deixa eu mandar um abraço para vocês aqui. Se inscrevam, né? Devagarinho tá crescendo, né? O canal vai... um ou outro vai entrando e fazendo parte dessa família, em nome de Jesus. Deixa eu mandar um abraço para a nossa igreja em Paranaguá. Deus abençoe os nossos irmãos de Paranaguá que estão nos ouvindo, que sempre nos escutam. Deus abençoe a nossa igreja em Matinhos. Deus abençoe a nossa igreja em Guaratuba. Deus abençoe a nossa igreja em Pontal do Paraná. Deus abençoe a nossa igreja em Maringá. Deus abençoe a nossa igreja em Campo Mourão. Deus abençoe a nossa igreja em Bituruna. Deus abençoe a nossa igreja em Foz do Iguaçu. Deus abençoe a nossa igreja em Sapucaia do Sul. Você é a igreja, queridos, tá? Deus abençoe a nossa igreja em Francisco Beltrão. Deus abençoe a nossa igreja na Flórida, nos Estados Unidos, na Espanha. Deus abençoe a nossa igreja em Santa Helena. Deus abençoe a nossa igreja em Guarulhos, em São Miguel do Oeste. E também Deus abençoe a nossa igreja em João Pessoa, lá na Paraíba. Deus abençoe vocês, queridos, tá? Da onde você estiver nos ouvindo, nos assistindo, sejam abençoados. Se você puder comentar, queridos, eu agradeço muito, tá bom? Ou falar a cidade da onde você está nos ouvindo, que se for uma... Eu não falei, essas que eu disse não está entre elas, né? Se você puder dizer, aí eu coloco aqui também para me mandar um abraço para você, em nome de Jesus, tá bom? Hoje nós vamos continuar a nossa leitura a partir do Salmo 105, né? Salmo 105. Um momento gostoso, né, querido, do nosso dia que nós meditamos na palavra do Senhor, né? Lemos um devocional que você faz, né? Que eu e você nós fazemos. Salmo 105 diz assim, ó: Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olha que lindo isso, queridos, né? Então dê graça ao Senhor. Mais uma vez Deus está ministrando, olha, pertence, né? A adoração, a glória, a honra, pertence a Deus. Nós não podemos retê-la, nós devemos isso a Ele, o louvor, queridos, né?
Ó, deem graças, agradeça a Deus, proclame o seu nome, anuncie o seu nome, né? Divulguem os seus feitos entre as nações, né? O que Deus tem feito na sua vida, queridos, né? Nós temos aí a palavra de Deus que hoje está se cumprindo, né? Hoje nós sabemos tudo que Deus, ou grandes coisas que Deus fez e também Jesus fez quando esteve aqui conosco, nós já sabemos por causa do quê? Dessa divulgação através das escrituras sagradas, queridos, né? O cumprimento dessa direção, dessa ordem dada, né? Que mais? Cantem para ele e louvem-no. Isso pertence a Deus. Nós devemos adorar, cantar para ele, queridos, porque ele é o nosso salvador, resgatador. Ele pertence a ele a adoração, queridos. Relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, queridos. Imagina que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. E ele deu a mim e a vocês para nós usarmos, queridos. Com temor, com tremor, sim, queridos. Né? Mas para nós usarmos quantas vezes nós precisarmos. A gente não usa em vão o nome do Senhor, mas nós usamos todas, se for várias vezes por dia, isso não é em vão, queridos, né? Com entendimento para abençoar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Então, glorie-se no seu santo nome. Alegre-se mais, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, queridos. Então, nós precisamos andar com o coração alegre, tá? A tristeza mostra que nós estamos o quê? Afastados de Deus. Então, não cultive a tristeza no seu coração, queridos, tá? Os Salmos mesmo, eles é um livro extraordinário, queridos, né? Para ajudar as pessoas que estão tristes, não estou conseguindo me livrar dessa tristeza. Então começa a ler o Salmo, queridos, começa a ler, para uns versículos, medita naquele versículo, leia novamente, procura se entender o que está sendo dito ali, que aquilo ali, o simples você falar, ouvir e declarar isso, isso vai entrando, vai purificando o teu interior, a tua mente, os teus sentimentos, queridos. Aliás, é uma direção dos apóstolos, né? Alguém está triste, né? Cante louvores, leia salmos, né? E lembrando que os salmos são orações em forma de louvor, tá? Vamos continuar, versículo 3. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Olha só, ele é o nosso Deus, os decretos do Senhor para toda a terra. Então, filhos de Abraão, né? Quem são filhos de Abraão hoje? O Abraão é o pai do quê, queridos? Abraão é o pai da fé. Então, o Abraão é o pai daqueles que creem. E como que eu creio em Deus hoje? Só existe um caminho para crer em Deus. É através de Jesus Cristo, tá bom, queridos? Então, a igreja hoje são os filhos de Abraão na fé. Não é o sangue, é a promessa. Deus deixou claro isso sempre, queridos, tá? Não é primogenitura. O Ismael era filho, mas a bênção foi para Isaac. Esaú era o primogênito, mas a bênção foi para Jacó. Rúben era o primogênito, mas a bênção foi para José. Amém, meus amados? Então, Deus deixou isso bem claro, é para aquele que deseja, aquele que permanece em Deus. Então, quem que permanece em Deus hoje? Aquele que permanece através de Jesus Cristo, que é o caminho, né? A verdade e também a vida. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança. Ele não esquece, querido, do que ele fala para nós. Por 1000 gerações da palavra que ordenou. Da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Eu já ministrei a vocês, né, queridos, que as bênçãos que Deus disse a Abraão, lá em Deuteronômio 28, nós já lemos, fizemos uma leitura aqui, elas servem para mim e para vocês, porque nós somos descendentes de Abraão pela fé, não pelo sangue, mas pela fé. Versículo 10. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Nós temos hoje uma Canaã, tá? Não é lá no Oriente Médio, tá bom, queridos? O que é a Canaã? É a nossa terra prometida. Isso é profético para a igreja hoje. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma Canaã e eu já estou na minha Canaã. Eu já saí do cativeiro. O cativeiro representa o mundo, tá, queridos? Quando nós conhecemos Jesus, ele nos tira da escravidão do Egito, ou seja, da escravidão do pecado e da morte. E nós passamos um caminho, queridos, que é o deserto, né? Ele pode levar 40 anos, queridos, né? Pode ser mais breve ou levar 40 anos, depende da nossa fé, da nossa obediência, né? E rumo a uma terra prometida.
E essa terra prometida, queridos, né? Para mim, a terra prometida é o altar, é o ministério que Deus me deu, onde eu estou semeando espiritualmente, estou colhendo espiritualmente e também fisicamente, tá bom, queridos? Então, hoje eu estou na minha terra prometida, mas essa terra prometida não é a plenitude da bênção de Deus. Deus tem um descanso para nós, amém? E essa é a eternidade. Amém, queridos? Essa é a plenitude da bênção do Senhor. E é como o Davi disse assim, ó, hoje se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Nós lemos ontem, né? Como foi no dia da provação. Para quê? Para que vocês possam entrar no descanso. Olha, Davi já estava muitos anos em Canaã, na terra prometida. Então significa que a terra de Canaã não era o descanso de Deus. Amém, queridos? Ele está falando de um descanso, e esse descanso é a eternidade. Darei a você a terra de Canaã como herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo, não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Uau, queridos, né? Essa palavra é muito profética para nós hoje. Não toque nos meus ungidos. Quem que são os ungidos? É a igreja do Senhor, queridos, né? A menina dos olhos de Deus, né? Não toque nos meus ungidos. Não maltratem os meus profetas, né? E também os meus líderes, né? Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem diante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição. Então o José tinha um propósito, queridos. Qual que é o propósito? Ó, enviou um homem diante deles que foi vendido como escravo. Ó. Cadê? Não maltrata meus profetas. Ó. Mandou vir a fome, ó, a terra, e destruiu todo o sustento. Então ele veio para trazer o sustento e destruir a fome, queridos, tá? Aí aqui, ó, enviou um homem adiante deles, ó. Daí fala do José, o filho de Jacó, que foi vendido como escravo no Egito. Tá aqui, né? O que aconteceu com José, mesmo ele sendo um libertador, queridos, né? Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Por que fizeram isso? Até cumprir-se a sua predição. Essas lutas, elas vêm na minha vida, na sua vida, queridos, para nos fortalecer. Não é para nos enfraquecer e nem nos fazer sofrer, queridos, tá? Tem um propósito, queridos, é um entendimento de Deus. Lembra que o apóstolo falou? A respeito dos judeus, eu digo que eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento. E por causa disso, eles rejeitaram a justiça de Deus para estabelecer a sua própria justiça. Eles rejeitaram a justiça de Deus, porque eles quiseram fazer que a sua justiça prevalecesse. É forte isso, queridos, tá? Então, para que aconteça o cumprimento da profecia, nós precisamos ser aperfeiçoados, aprendermos a depender de Deus. Quando o povo saiu do Egito, queridos, com uma mente de escravos, aí Deus disse que eles teriam uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, queridos, né? Para eles entrarem naquela terra, eles não podiam sair com aquela mente de escravos e entrar naquela terra, porque eles vão destruir, queridos. É a mesma coisa que você pegar um morador de rua e colocar na sua casa. Você aluga uma casa para um morador de rua. O que ele vai fazer? Você vai lá e coloca um morador de rua. A mente dele está na rua. Ele vai pegar o quê? Mesmo que tenha um fogão lá, ele vai fazer uma fogueira no meio da cozinha, vai uma latinha ali com alguma coisa para poder fazer algum tipo de alimento. Ele não vai cuidar de nada, ele vai destruir aquilo lá, e se ele puder vender aquilo, se livrar daquela casa para ele poder usar algum tipo de ilícito, ele vai fazer, porque a mente dele não tá para aquilo ali. Não adianta você pegar um morador de rua e falar, olha, eu vou pegar um morador de rua, a pessoa tá morando, não sei que a pessoa tá recentemente por algum problema, você vai ajudar uma pessoa, mas quando você vê um viciado, um drogado, morando na rua há muitos anos, você coloca ele num lugar, queridos, sozinho, ele não vai cuidar, ele vai roubar o que é dele mesmo e vai embora, vai vender, que ele vai dar a chave por qualquer dinheiro, vai vender aquele lugar e vai embora. É muito comum você ver, muitas vezes, casas que dão, queridos, né? Às vezes conseguem colocar algumas pessoas assim, e já aconteceu muito, né? Então o que acontece? As casas ficam totalmente destruídas. E eles vendem o mais rápido possível, que eles puderem, eles vendem por qualquer dinheiro, né? E o dinheiro ele vai como água, porque a mente é perturbada. Você pega uma pessoa, mudando agora o foco, uma pessoa que trabalhou muitos anos, trabalhou todo dia, acordou cedo, voltou tarde, muitos anos, aí ele se aposenta. O que acontece? No outro dia que ele está aposentado, ele começa a ficar ocioso. O que eu estou fazendo? Não tenho nada para fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa, começa a ficar ruim, até mesmo enfermo muitas vezes. Por quê? Porque a rotina, a cabeça está acostumada de uma maneira.
Amém, meus amados? Da mesma maneira sou eu e vocês. Quando nós estávamos acostumados com viver no mundo como nós vivíamos, aí hoje Deus nos apresentou o Evangelho. E o Evangelho é novidade de vida, é tudo diferente. Você tem que abrir mão de todo o seu conhecimento para falar assim, olha, eu confio no quê? Naquilo que está escrito da palavra de Deus. Eu confio na palavra de Deus. Mas é loucura, como que eu vou virar outra face? Se eu levar um tapa na face, eu vou virar outra. Não, mas é o que está escrito, porque é para o meu bem. Preciso confiar que é para o meu bem. Amém, meus amados? Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais eu tenho a condição de abençoar. Não, mas eu preciso poupar para mim ter, porque é assim que o mundo ensina. Não, mas o reino de Deus ele ensina diferente. Quanto mais você abençoa, quanto mais você oferta na igreja, abençoa a vida de um irmão, ajuda as pessoas, mais Deus vai te dar condição para você fazer. Não, mas isso não faz sentido mesmo. Por quê? Porque o evangelho é novidade, é uma conversão. O que é uma conversão? Você está indo para um caminho, você vira completamente para o outro lado oposto. É a contramão do mundo, queridos, tá? Então Deus tirou o povo de Israel com aquela mente de escravos, do Egito, com a mente de escravos, e levou para um deserto até eles entrarem na Terra Prometida, onde eles enfrentariam gigantes, pessoas poderosíssimas, gigantes, queridos, nefilins, anaquins, tinham povos ali, vários povos descendentes dos gigantes, tá? Então como que eles fariam para eles entrar ali e vencer aquele povo se eles eram escravos, não conseguiam vencer nem o Egito? Você está entendendo, queridos? Então o deserto, Deus foi moldando a cabeça deles, moldando, trabalhando, tirando aquele pensamento de escravo, porque o escravo nunca está satisfeito, não é verdade, queridos? O escravo ele sempre está reclamando. Você tem na tua empresa, por exemplo, tem uma empresa, ela tem teu filho trabalhando e tem um servo, né, um escravo, vamos colocar um escravo, né? Porque o servo é sinônimo de escravo. Ele sempre, não, porque o patrão não sei o quê, não, porque olha que hora que nós estamos trabalhando, não, porque o salário não dá para nada, o escravo sempre está reclamando. E é isso que o povo de Israel fazia com Deus, murmurava durante esses 40 anos, e Deus resolveu não permitir que eles entrassem até na prometida, porque eles reclamavam. Eles se incomodavam, eles murmuravam. Não, olha, Deus nos trouxe aqui. Lá no Egito nós tínhamos carne à vontade. Como carne? Eles eram escravos. Nós tínhamos carne à vontade, nós tínhamos as panelas cheias de cebola, tempero. Agora ele deu esse pão vil, misericórdia, que o pão do céu eles chamaram de pão vil. Amém? Eles estavam com sede. Deus nos trouxe aqui para matar, eu já sei. Deus não queria cadáveres no Egito, então ele trouxe aqui para o deserto para nos matar. Ou seja, eles murmuravam e provocavam a ira de Deus constantemente. E nós fazemos isso, queridos, quando nós não acreditamos em Deus, quando nós temos mente de escravo. A mente de escravo sempre é a defensiva, né? É o que hoje o mundo coloca, né? Minoria contra maioria, né? Negro contra branco, mulher contra homens, hétero contra... não sei como que chama mais, né? Comunidade LGBT, e assim por diante, queridos, né? Ou seja, colocando um contra o outro, sempre na defensiva. Mas Deus não, Deus está falando, filhos, todos vocês são meus filhos e todos vocês têm um lugar na mesa do meu lado. Mas para que isso seja possível, para que nós possamos sentar à mesa do Senhor, nós precisamos tirar a mente de escravo. Amém? Nós vamos servir não porque somos escravos, nós servimos a Deus porque nós somos o quê? Seus escolhidos. Nós somos privilegiados em servir o único e verdadeiro Deus. Antes nós servíamos o inferno e a morte, o pecado e a morte. Hoje nós servimos quem? O único e verdadeiro Deus. Então por isso nós devemos fazer isso com alegria. Se não for com alegria, Deus não quer. Ele até aceita por um momento, por ignorância, nesse processo que nós temos aí de renovação da nossa mente. A palavra de Deus diz, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se não tiver renovação da mente, não tem boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Vai ter o quê? Sentimentos de injustiça. Não, eu não concordo, porque eu tô sofrendo, porque meu marido é isso, porque minha esposa é aquilo, porque meu patrão é isso, eu não gosto do meu emprego, meu pastor é isso, é minha igreja, esse louvor, ou seja, mente de escravo. É forte isso, queridos, né? É forte isso. Então Deus, ele permite que nós passemos luta para tirar isso, é através dessa purificação, né? É como se fosse o fogo purifica o ouro, para quê? Para o ouro ficar mais valioso. As lutas e tribulações, elas servem para nos purificar. Eu vou ler de novo 18, vai fazer mais sentido. José, machucaram-lhe os pés com corrente e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Fizeram isso até quando? Até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ou seja, quando Deus falou, mudou tudo, acabou.
Não importa quanto tempo está preso, quanto tempo está esquecido, tudo que foi feito contra ele. Ele o constituiu senhor de seu palácio. José era o senhor do palácio do rei, queridos. Do maior rei que já existiu, né? Daquela época, né? E administrador de todos os seus bens. E ainda fez o quê? Deu ordem para ele, autoridade para ele instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Ele passou a ser o pai espiritual do faraó e de todos os príncipes do Egito, né? Então Israel foi para o Egito. Israel era o pai de José e com seus filhos, né? E Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Cã é Egito, né? É o rei do Egito. Descendência, né, queridos? Cã sem Jafé, né? Terra de Cã, queridos. Olha que interessante, hein? Versículo 24, ó. Deus fez proliferar o seu povo. Começou a cumprir naquela luta, que eles começou a cumprir a promessa dada a Abraão, né? Como as estrelas do céu e a areia que está na praia do mar, ó. Tornou-se mais poderoso do que os seus adversários. E mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais do Moisés ou Arão, realizou seus sinais miraculosos e suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra suas palavras. Ele transformou a água deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Uau, queridos, olha que lindo esse salmo. É o testemunho, né? Ele ordenou e enxames de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a terra deles. Arrasou suas videiras, figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou que viessem enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra, e consumiram tudo que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da virilidade deles, os primogênitos, né? O futuro, o vigor, né? Matou. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e de ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram por causa do castigo, né? Pois estavam com o verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra. Olha que lindo no deserto, tá falando conduzindo. E fogo para aluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto. Uau, queridos, que coisa linda, né? Aquela rocha era o próprio Cristo, representa o próprio Cristo. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera seu servo Abraão. Fez sair cheio de júbilo o seu povo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes a terra das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos. O ímpio trabalha para o justo, né? Está escrito, né? Realmente é assim. Para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Então, tudo o propósito é agora fiquem comigo, tá? Agora que a mente de vocês não é mais como a mente de escravos, aprendam a me servir, me honrem nesse lugar, que vocês estarão protegidos. Mas nós conhecemos a história, não foi bem assim que aconteceu, né, queridos? Infelizmente. E isso é uma lição para mim e para vocês hoje em Cristo, tá, queridos? Para nós honrarmos a Deus. Nós todos somos sujeitos a erros, mas nós precisamos nos consertar e permanecer, queridos, né, debaixo das asas do Senhor. Lindo aquele salmo, né? Aquele salmo 105, né? Vamos ler o 106 agora. Lindo esse salmo, hein? Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Mais uma vez, né? Aleluia, né? Deem graças, agradeça ao Senhor porque Ele é bom, queridos, e o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor? Ou declarar todo o louvor que lhe é devido? A gente pode sim, né? Adorar conforme as nossas forças, né, queridos? Mas como Ele merece, a gente não consegue, né? Como são felizes os que preservam
ou melhor, perseveram na retidão. Vou ler novamente. Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade ao teu povo. Vem em meu auxílio quando salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados Glória a Deus, que né, vamos consertar aqui um problema técnico, já foi consertado. Vamos lá, versículo 7. Ó. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, nem se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Eles passaram pelo fundo do mar a seco, queridos. Extraordinário. E só Deus para fazer isso, né? Do mar. Não é só um rio, ele fez isso no Jordão também, mas o mar, queridos, mar vermelho. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu. O Egito tentou ir atrás deles, né, e caíram mortos, né? Foram esmagados pelas águas. Então, creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Que lindos salmos, né? Contando a história, o testemunho, né? Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Deus deu a codorniz, a carne, que eles já murmuravam e diziam assim, Deus não pode fazer isso, é muita gente, como que ele vai dar carne para nós, né? E Deus deu. E depois eles comiam, queridos, né? Até sair pelo nariz, a palavra de Deus diz. Comiam com sangue, virou uma bagunça tudo, né? Aí veio o quê? Sobre eles, doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. Outro problema, queridos, né? Ter inveja daquele que Deus levantou, queridos, né? Com propósito. Muitas vezes as pessoas têm inveja do obreiro do pastor, o pastor tem inveja do outro pastor, queridos, né? Do bispo, do apóstolo, queridos. E não pode ser assim, cada um tem o seu chamado, queridos. Só que como as pessoas têm a mente de escravo, elas sofrem, né? Sofrem muito, né? Versículo 17. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou. Data tá aqui, né? Mas é Datã. E sepultou o grupo de Abirão. A terra abriu e engoliu eles vivos. Foram direto para o inferno, vivos. Versículo 18. Fogo surgiu entre os seus seguidores. As chamas consumiram os ímpios. Em Horebe, eles fizeram um bezerro. Adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória, com letra maiúscula, né? Deus, né? Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Uau, queridos, né? Trocaram o Criador por um boi que come capim, queridos. Que é sujeito ao homem, meus amados. Por que as pessoas fazem isso, né? Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito. Maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso, ele ameaçou destruí-los. Mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, para evitar que a sua ira os destruísse. Moisés intercedeu pelo povo. Também rejeitaram a terra desejável. A terra manava leite e mel. Os espias foram, queridos, trouxeram fruto de uva, um cacho de uva que 2 adultos precisavam para carregar aquele cacho de uva. Ou seja, era extraordinário o fruto. E eles viram, acreditaram, mas rejeitaram, porque ouviram falar dos gigantes.
Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele. Queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto. Deus falou, essas pessoas não vão entrar na minha terra prometida. Não vou ter misericórdia deles a ponto de deixar eles entrar. Eles não merecem, eles não querem. Não é uma questão que eles estão aprendendo. Uma coisa é nós estarmos aprendendo, queridos, errarmos e Deus nos corrigir e nós recebermos a correção. Olha, Senhor, eu estou errado, a próxima vez eu vou fazer direito. Não, mas não era o caso deles. Eles murmuravam. Eles tinham como se fosse Deus, fosse o inimigo deles. Deus tinha obrigação. Ou Deus faz exatamente o que eles querem, ou eles vão ficar murmurando. É assim que é a mentalidade de muitas pessoas hoje, queridos, né? A questão, por exemplo, de empregado, patrão. O patrão, queridos, que é onde a fonte de emprego, a fonte de renda. O patrão, hoje, ele é pressionadíssimo, né? Não é bom, as leis trabalhistas, que eles estão contra o empregador. Não é fácil você contratar uma pessoa, queridos, né, de maneira bem certinha, legal. É muito caro para você manter um funcionário, queridos. É muito caro. Por isso que, e aí o que acontece? A mentalidade do funcionário é, ou você faz direitinho, você me paga o que eu quero do meu jeito, ou então eu vou colocar você na justiça porque você sabe que você vai ter que pagar. Aí você vai sofrer. Aí quantas empresas estão falindo por causa dessas leis trabalhistas, né? É complicado isso, queridos. Não é fácil. Então essas pessoas têm essa mentalidade do quê? Também tem essa mentalidade para com Deus. Tem essa mentalidade para com o pai. Quantas pessoas aí, jovens, aí, meu pai é cis, ele é opressor, porque foram né, doutrinadas, né, no sistema de ensino, queridos, né? Com as amizades. Então é complicado isso aí. Para seguir a Deus, precisa tirar essa mente de escravo, queridos. Precisa tirar essa mente de escravo. O que aconteceu? Versículo 26. Assim, de mão levantada, chegou um momento que Deus falou, chega. Ele jurou que os abateria no deserto. Eu não deixo esse povo entrar. E dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de quem? De Baal Peor. E comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Para adorar outro Deus é rápido, queridos. Agora, para servir a Deus é difícil. É assim hoje em dia, queridos. Para pecar, para errar, não pensa duas vezes. É rápido. Não, já fiz, a carne é fraca. Não, é assim mesmo. Não é assim, queridos? Mas daí quando é para obedecer a Deus, não, eu não consigo, eu não tenho forças, não. Eu já tento, eu vou deixar para Deus. Quando Deus quiser, Ele muda. Sujeitaram-se ao jugo de Baal Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar juízo e a praga foi interrompida. Eles estavam se prostituindo, queridos, né? Tinha as mulheres moabitas, elas foram instruídas a levar os homens israelitas, né, a se prostituir literalmente com eles, para que Deus se afastasse de Israel, porque eles perdessem a bênção, né, a proteção de Deus. Porque eles sabiam que ninguém vence o Deus de Israel, queridos, o Deus do povo, o nosso verdadeiro Deus, ninguém vence, queridos. Então, como que o diabo ele age para atacar o crente hoje? Levar um crente ao pecado, ou seja, o crente ia se afastar de Deus para que a bruxaria, a macumba possa pegar. É desse jeito que funciona. Aí o Finéias, que era o filho do sacerdote, queridos, tá? Acho que é o Eleazar, né? Filho do Eleazar, o Finéias, ele veio e matou logo acho que era uma princesa que tinha das Moabitas, que junto com um israelita estavam deitados, e ele foi lá e cravou uma espada ali, e Deus se alegrou daquilo que ele fez, queridos, né? Matou aqueles dois, o pecado que eles estavam cometendo em Israel. E aí o que aconteceu? A praga cessou. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça, ou seja, o que ele fez, Deus falou assim, olha, o que você fez me agradou, Finéias, tá? Você não aceitou essa imundícia, né? Você não aceitou isso como se fosse normal. Para que sempre será lembrado, ó, por todas as gerações. O que mais? Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Triste isso, né, queridos? Provocaram Moisés, né? Moisés, olha que interessante. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir. Forte isso, né, queridos? Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. É forte isso. Vamos voltar um pouquinho então, queridos, né? Então, o que aconteceu?
as águas, né? Eles reclamaram por águas, né? E Moisés já estava cansado do povo. Moisés estava levando um fardo muito pesado, queridos, tá? Tinha intercedido pelo povo. E eles mais uma vez murmuravam: olha, Moisés, Deus nos trouxe aqui para nos matar. Nós não estamos cansados, queremos água. E queriam até apedrejar Moisés. E Moisés foi lá e orou a Deus: Deus, de novo esse povo tá assim. E Deus falou: Moisés, vai lá, fala junto com a rocha. Olha o que Deus falou: vai lá na rocha, fala com ela que ela vai dar água. Só que o Moisés, ele não prestou atenção, ele não refletiu, queridos. O que ele fez? Ele pegou, queridos, né? Foi na rocha, deu uma lição no povo. Até quando vocês vão ficar murmurando? Até quando vocês vão se rebelar contra Deus? Por zelo de Deus. E ele pegou o cajado e ele fez como na primeira vez e deu uma cajadada na rocha. A rocha verteu a água novamente. Só que Deus chamou Moisés à parte e falou: Moisés, o que você fez, Moisés? Ué, Senhor, fiz o que o Senhor mandou. Você não refletiu, Moisés. O que eu disse para você? Eu disse: fala com a rocha. Deixa eu explicar uma coisa para você, Moisés. Essa rocha é meu filho. E meu filho não pode ser castigado duas vezes. Representava o Cristo, que veio ser crucificado uma vez e uma vez por todas. Agora Jesus, ele volta para rei dos reis e senhor dos senhores. Ele volta para governar, para exercer juízo. Ninguém toca em Jesus mais, queridos. Ele se entregou, ele se permitiu ser crucificado por amor de nós. Agora, quando ele ressuscitou, foi junto a Deus, ninguém mais toca nele. Agora ele vem como rei dos reis e senhor dos senhores. Por que você está falando isso, pastor? A importância de nós obedecermos a Deus nos detalhes, porque nós não sabemos tudo. Se Deus não quisesse nos dar detalhes, se não fosse necessário, ele não nos daria. O que Deus chamou Moisés? Falou: Moisés, o povo ele é ignorante, eles não sabem. Mas você precisava saber. Você devia ter refletido. Se eu falei fala com a rocha, por que você veio e deu uma cajadada? Você agiu do quê? Na memória que você tinha. Foi lá, pegou o cajado e tal, deu na rocha de novo. Não, mas não era. Aquele momento podia ser castigado. Agora não podia mais. Agora você tinha que ter falado. É profético, eu não posso agora. E por causa disso, você vai ver a terra prometida, Moisés. Mas você não vai poder entrar na terra prometida. E foi isso que aconteceu com Moisés. Ele não entrou na terra prometida por causa do pecado do povo e por ele não prestar atenção nos detalhes daquilo que Deus fala. Isso é muito forte. Deus está ministrando para mim e para vocês. Preste atenção nos detalhes, queridos. Preste atenção nos detalhes, porque se não te fosse necessário, Deus não diria para nós servir Ele em detalhes. Ele não falaria para nós detalhes de como adorá-lo e servi-lo. Amém, queridos? Guarda isso no teu coração. Ora sobre isso, medita sobre isso e Deus vai te esclarecer. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir. Aí tá, não entrou. Eles não destruíram os povos. Depois que eles entram lá com Josué, queridos, eles não destruíram os povos, como o Senhor tinha ordenado. Deus falou: vai lá e exerçam juízo. Eu podia ter mandado fogo dos céus, eu podia ter mandado um dilúvio, todos eles seriam mortos, tá? Todos, animais, mulheres, crianças, idosos, todos. Mas eu não vou fazer, eu estou exercendo juízo através do meu povo escolhido. Vocês vão e vão exercer juízo. Vocês entenderam? Sim, Senhor. Mas eles não fizeram. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Misericórdia. Eles profanaram a aliança santa que Deus tinha dado a eles. Eles profanaram, queridos. Misericórdia. Prestaram culto aos seus ídolos e se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios. Misericórdia, queridos. Olha o ponto que chegou. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue. Eles amaldiçoaram a terra deles. Era a terra santa para eles, passou a ser amaldiçoada. Como era para o povo de Canaã, que foi amaldiçoado para Canaã. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Imagina que tudo isso aqui é um louvor, quer dizer, uma canção. Que letra linda, né? Entregou-os nas mãos das nações e seus adversários dominaram sobre eles. O povo de Israel é o povo mais sofrido que tem, que eles, talvez um deles, né? Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem a sua maldade. E afundassem em sua maldade, né? Se afundassem. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal.
fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Eles foram levados cativos, né? E os captores tiveram misericórdia. E para terminar, salva-nos, Senhor nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Olha que linda essa oração, até hoje ela perdura isso, queridos. Porque o povo de Israel é espalhado, o povo de Deus está espalhado no mundo inteiro. Misturado com todo mundo. Ó. Salva-nos, Senhor nosso Deus, ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu amor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém e aleluia. Você que creu, queridos, né, que entendeu o que foi ministrado, pode escrever aí amém e aleluia. E assim nós concluímos mais uma leitura, mais uma semana, queridos, né? Glória a Deus por essa leitura abençoada, queridos. Glória a Deus por essas palavras. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, né? E nos ensine a servir Ele com toda a integridade, gratidão e temor. Se você errar, querido, você vai errar. Nós vamos errar. Peça perdão, se arrependa e corrija-se em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe o final de semana de vocês, queridos, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Domingo nós vamos transmitir o culto, tá? A partir das 18 horas por esse canal, pelo canal Alicerce IAD, né? Igreja do Amor de Deus. Você pode acompanhar o culto ao vivo, tá bom, queridos? Às 18 horas da tarde, a partir das 18. É o último culto, o último domingo do mês, né? E aí nós já entramos no mês de dezembro, né? Glória a Deus. Amém, queridos? Faz assim com as suas mãos, ó. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém, diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Queridos, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até domingo, se Deus quiser.